Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre o bioma mundial savana. Vem comigo! Pessoal, antes de qualquer coisa, deixa já o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, dá uma força aí pro professor, que eu sempre trago para vocês aqui conteúdos de qualidade com os esquemas que facilitam muito nos seus estudos. Bom, a gente primeiro tem que saber o que é essa savana, né? Ela vai apresentar árvores espalhadas num campo com predomínio de gramíneas, então eu vou ter várias espécies de grama. Dá uma olhada aí no esquema. Ela vai ficar entre uma zona de floresta tropical e subtropical, então daí a gente já consegue ter uma noção que ela vai ter um clima quente durante todo o ano. A sua estação chuvosa, ela é marcada pelo verão e seguida de uma estação seca, que a gente considera o inverno. Então, basicamente, duas estações aí. Tem áreas de transição com outros tipos de bioma, como a floresta tropical, a pradaria, os desertos. Nós temos como exemplo a savana africana e o cerrado brasileiro. Olha só que legal, então temos esse bioma presente aqui no Brasil. Ela vai se encontrar basicamente, como eu falei ali em cima, em regiões tropicais ou subtropicais. Vai ficar em regiões como a América do Sul, da África, da Ásia e também da Oceania. Dá uma olhada aí na imagem para vocês verem. Então, é um bioma que fica em uma determinada faixa bem específica ali que a gente consegue fazer essa observação. O seu solo tem uma composição nutricional que a gente pode dizer que ela é baixa, né? Em alguns lugares ela pode ser moderada. Por que em alguns lugares? Porque esse bioma savana, ele é encontrado em várias regiões do planeta e a sua composição do solo, em questão de nutrientes, ela vai ser um pouquinho diferente de um lugar para o outro. Por isso que a gente tem uma variação. Então, às vezes ela pode ser pobre, às vezes ela pode ser intermediária, e em alguns lugares ela pode ser bem rica, né, em questão de nutrientes. Como características gerais, duas estações no ano, eu tenho uma mais chuvosa e quente, que caracteriza o verão, e a outra que vai ser mais seca, que caracteriza o inverno. Eu tenho temperaturas bem elevadas nessas regiões, eu tenho um baixo índice pluviométrico, acontecem as chuvas, né, muito mais do que, por exemplo, tundra, né, taiga, mas eu tenho um índice um pouco mais baixo, tanto é que vários animais migram para outras regiões à busca de água. Aqui a gente encontra mamíferos de grande porte, então grande parte dos mamíferos de grande porte, como elefantes, girafas, hipopótamos, rinocerontes, leões, a gente encontra nesse bioma. E tem muita adaptação vegetal exclusiva para esse tipo de bioma. Quando a gente fala ali da fauna, a gente está falando que ela é muito diversa, com presença de grandes mamíferos, como eu citei ali em cima, entre eles carnívoros e também os herbívoros. Na savana africana, a gente tem como exemplos ali as zebras, leões, girafas, hienas, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, antílopes, lagartos, cupins, javalis, leopardos, muitos outros animais que vivem nesse bioma. Então vejam, animais de grande porte a gente encontra nessa região. A sua vegetação, que é uma característica bem exclusiva, ela vai ser composta basicamente por gramas, né? Então as gramíneas, vamos encontrar arbustos também, e a gente tem árvores espalhadas. A gente não tem um agrupamento de árvores que vai formar uma floresta, tá? Então a gente tem árvores espalhadas por um campo. E essas árvores, elas vão ser adaptadas, né? Essas plantas vão ser adaptadas à falta de água e também vão ser adaptadas à presença do fogo. Elas vão crescer, como eu falei para vocês, normalmente em solos pobres, mas a gente tem ali outras regiões com solo mais fértil e normalmente ácidos, né? O que limita o crescimento de vários tipos de planta. Elas vão ter também troncos grossos, né? Ali a gente tem cascas grossas feitas de células mortas e também a gente tem a presença de galhos retorcidos, devido àquela presença de ácidos ali. Além também dessas folhas, elas vão ser de pequeno a médio porte e vão apresentar plantas decíduas, o que é muito característico, já que quando eu tenho plantas decíduas, né, que é a perda de folha durante determinada estação, isso faz com que a planta economize água, né? Então é muito importante. E também outra adaptação interessante é a transformação, né, a evolução da questão das folhas para os espinhos, que também facilita, né, nessa questão de perda de água e protege a planta. Então, normalmente, as plantas que têm espinhos, ali a gente tem alguns exemplos de cactos que armazenam água.
Ela, obviamente, né, como é um campo, ela vai servir de pastagem para os mais diversos tipos de herbívoros, tá? E como exemplos de plantas a gente tem baobás, acácias, corticeira, o salgueiro do rio, o capim alto e curto, palmeiras e o capim elefante. A adaptação, como eu estava falando para vocês, né, dos vegetais, elas possuem raízes, né, profundas, então raízes que podem chegar a mais, né, ou até 15 metros de profundidade. Isso garante, né, a busca de água em regiões mais profundas do solo. A gente tem também ali plantas caducifólias, né, que são as plantas que vão perder as suas folhas durante determinada estação. Cascas grossas e protetoras à seca e ao fogo. A gente sabe que em épocas de seca, quando a gente está ali, por exemplo, no inverno, né, não chove muito e essas plantas acabam secando e estão suscetíveis ao fogo. Então elas podem pegar fogo de forma natural ou de forma antrópica. Natural, a gente sabe que tem muitas chuvas de raios, né, muita tempestade de raio, perdão, ali naquelas regiões que podem causar o fogo, né, nesses ambientes, ou a gente tem por ações antrópicas mesmo, né, para pastagem, para gado, esse tipo de coisa. Só que essas plantas, elas são adaptadas ao fogo. O que a gente tem que perceber é que elas têm um limite. Então, elas conseguem sobreviver a uma quantidade de fogo. Agora, quando o ser humano vai lá e taca fogo, taca fogo, taca fogo, elas vão perdendo essa característica e elas podem realmente vir a queimar e elas podem morrer e não conseguir mais se reproduzir. Então, esse bioma também ele é bem afetado por causa disso. A gente tem ali bulbos subterrâneos, que são massas celulares, né, que conseguem resistir a essas chamas. Então, quando a planta queima, depois ela dá origem a uma nova planta. E reserva de água. Muitas plantas desse bioma também têm a característica de reservar água, né, nas suas raízes, nos seus troncos, evitando assim a perda, né, e conseguindo sobreviver à próxima estação chuvosa, que é o verão. Impactos ambientais eu já comentei ali com vocês. Eu tenho exploração da madeira, eu tenho agricultura e pecuária, né? Então matas, né? As queimadas, elas são ocasionadas para os seres humanos conseguirem plantar, conseguirem criar os seus animais, né? A gente tem as queimadas causadas por ações antrópicas, né? Ou seja, pelos homens, e animais em extinção, né? Que correm risco de extinção nesse bioma é muito grande, já que eu tenho muita caça, eu tenho perda do habitat, né? Eu tenho exploração geral desse bioma. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, dá essa força pro professor. Toda aula trago aí pra vocês esse esquema, não vai custar nada. Beleza? Muito obrigado, beijo no coração. Tchau!